Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Deus hoje marcou esse encontro para te dizer que todo mal, que todo impedimento, que todo principado, que toda potestade está caindo por terra, tudo aquilo que tem travado a tua vida, porque existe uma unção do Senhor de liberação e de desentrave sobre tudo aquilo que é seu. Crê nisso? Eu sou o pastor Jonathan Bahia. Estamos começando mais uma palavra de poder meditando, estudando no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 17, na segunda parte. Hoje Deus irá falar tremendamente conosco a partir do versículo de número 14. Desde já, eu quero te dizer que é um prazer, um privilégio, uma honra muito grande te receber aqui no nosso canal, para junto nós buscarmos a presença daquele que tudo pode. Mateus 17, verso 14, diz assim a palavra do Senhor. E quando chegaram à multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Trazei aqui o menino. E repreendeu Jesus o demônio, e saiu dele, e desde aquela hora o seu menino sarou. Diga glória a Deus. Essa palavra ela é tão profunda e poderosa, porque aqui nós começamos a entender: aonde o médico não dá conta, o Senhor age. Aonde o juiz não age, o Senhor age. Aonde o homem não consegue mais agir, o Senhor age. Diz a palavra do Senhor que aquele homem tinha um filho, e esse filho estava possesso do espírito de enfermidade. E esse espírito, que era o espírito da epilepsia, ou seja, o espírito que queria destruir a vida daquele menino. E diz a palavra do Senhor que por muitas vezes a crise dava nele, e ele se jogava no fogo e se jogava na água. Existem espíritos no mundo espiritual que eles vêm para atrasar a nossa vida. E quando nós não temos o conhecimento e a fé e a obediência suficiente para se livrar dele, nós iremos correr em muitas portas que não são o Senhor Jesus. Com certeza aquele homem levou aquele menino nos médicos daquela época. Com certeza aquele homem levou aquele menino nos curandeiros e nada dava conta de tirar aquele espírito daquele menino ou aquela doença. Aqui nós começamos a entender que muitas coisas na nossa vida Deus só Deus irá poder resolver. E às vezes nós perdemos tempo, assim como aquele homem perdeu, batendo em muitas portas e todas aquelas portas se fecharam na sua vida. Talvez você já viu muitas coisas acontecerem de ruim na sua vida. E talvez você já perdeu tempo em relacionamentos. Talvez você já perdeu tempo batendo em portas de pessoas que não podem te ajudar. Mas Jesus hoje ele me trouxe aqui para profetizar na tua vida que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E o mesmo Deus que libertou o filho daquele menino é o Deus que está aqui para te libertar de todo mal. Interessante é que aquele homem, ele tinha uma perseverança muito grande. Por quê? Porque ele foi até Jesus na primeira vez e ele não conseguiu chegar até o mestre, mas ele chegou em pessoas que carregavam o nome do Senhor, ou seja, os seus discípulos. Diz a palavra do Senhor que ele disse para o Senhor Jesus: eu apresentei eles a primeira vez que eu vim, que eu não conseguia chegar até o Senhor. Cheguei nos teus discípulos, mas eles não puderam expulsar o demônio. Os discípulos oraram naquele menino de qualquer jeito. E diz a palavra do Senhor que quando aquele homem volta com o seu coração cheio de esperança, porque ele tinha ouvido falar que Jesus curava, que Jesus libertava, e dá mais uma vez a crise naquele menino. E aquele homem vê que a oração dos discípulos não serviu para nada naquele momento. Aqui nós começamos a entender que por muitas vezes nós vamos ser decepcionados por pessoas que carregam o nome do Senhor, às vezes pastores, às vezes bispos, às vezes irmãos e irmãs, mas isso não significa que Deus ele vai nos decepcionar. Aquele homem teve uma maturidade, aquele homem teve um discernimento espiritual e saber que os discípulos de Jesus não eram o Senhor Jesus, ou seja, os homens e as mulheres, as pessoas que dizem ser de Deus podem até falhar conosco, mas aquele que tudo pode, ele nunca falha.
Ele poderia dizer: eu não quero saber desse Senhor Jesus, eu não quero saber de buscar mais a Ele não, porque os discípulos que andam com Ele não conseguiram resolver. Não, Ele não disse isso, pelo contrário. Eu não consegui falar com o Senhor dessa vez, da primeira vez, mas eu creio que se eu falar com Ele, esse demônio irá sair e nunca mais ele irá voltar. E tanto prova isso que eu estou falando, que quando ele vê o Senhor Jesus, porque ele conseguiu falar com o Senhor Jesus, diz a palavra do Senhor que ele se joga aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, socorre o meu filho. E diz a palavra do Senhor que Jesus já sabia o que acontecia, mas mesmo assim, ele excita uma conversa com aquele homem, porque Jesus queria ter comunhão com ele, para desenvolver a compaixão. Talvez você diga assim: poxa, Deus está vendo meu sofrimento, a minha luta. Não, mas Deus mesmo assim quer que você esteja nos pés dele de joelho, assim como aquele homem ficou, para buscar a presença dele em humildade. Diz a palavra do Senhor que Jesus olha, traz aqui o menino, e ele repreende os seus discípulos e diz: vocês são incrédulos, vocês fazem parte de uma geração perversa. Até quando sofrereis? Até quando eu estarei convosco para ensinar vocês o caminho da verdade, o caminho da sinceridade, o caminho do evangelho verdadeiro? E ele repreendeu, e no mesmo instante o demônio saiu e nunca mais voltou para a vida daquele menino. Diz a palavra do Senhor que o milagre de cura ali aconteceu. Talvez Deus espera isso de você, que você pague um preço pelo seu filho, que você pague um preço pela libertação do seu marido, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai, de um amigo, de uma pessoa especial para você. Porque se aquele homem não volta em humilhação, jamais o seu filho seria liberto. Talvez Deus espera de você mais um esforço, você se esforçar mais, jejuar mais, buscar pela vida desse que está lá, oprimido, assim como aquele menino estava, mas ele foi liberto, porque ele teve alguém que se colocou na brecha. Ele teve alguém que se colocou na presença do Senhor em humilhação. Se humilhe pela libertação daquele que é importante para você, porque Deus, ele manda te dizer que ele vai te honrar. Diz a palavra do Senhor que os discípulos ficaram pensando por que o demônio não saiu, e chamaram o Senhor Jesus em particular no versículo 19 e perguntam: Senhor, por que nós não podemos expulsar o demônio? Jesus disse: por causa da pequenez da vossa fé. Pois se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para esse monte: passa daqui para acolá, e ele vai ter que passar, e nada vos será impossível. Mas essa castra, ela só sai por meio de oração e de jejum. 3 ferramentas, 3 armas poderosas para que a gente possa expulsar o demônio da enfermidade, da pobreza, da miséria, do entrave, o demônio da perturbação, da inveja. 3 armas: fé, oração e jejum. Talvez esteja faltando isso para a tua vida, para que você possa conquistar. Deus hoje ele manda te dizer que se você tiver fé, você vai remover um monte do entrave. Você vai remover um monte da doença. Você vai remover um monte de toda tristeza, de toda angústia. Deus ele vai fazer com que você remova um monte através do poder da oração. Então, nessa mesma fé, nós iremos buscar a presença do Senhor e pedir que Ele nos dê força para tirar essa casta. Aqui, quando Ele fala de casta, Ele diz: essa casta é forte, essa casta tem um outro nível, ela não sai com qualquer coisa. Então, para que você possa retirar essa casta que tem impedido você de prosperar, de ser abençoado, você precisa se esforçar na presença do Senhor, porque todo mal irá sair, bater em retirada, quando você orar, quando você jejuar, quando você buscar a face do Senhor em fé e em obediência. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos dá, Senhor, primeiramente a perseverança daquele homem. Meu Deus, aquele homem poderia dizer: eu fui decepcionado pelos discípulos de Jesus, eu não quero mais Jesus. Não, Senhor, pelo contrário, aquilo foi um combustível, aquilo foi uma força para que ele buscasse mais. Talvez, meu Deus, eu esteja falando com pessoas que já foram decepcionadas por igrejas, por ministérios, por pastores, por bispos, por apóstolos, por pessoas que diziam ser de Deus, mas que ela possa entender, Pai, que quem decepcionou ela não foi Jesus, não foi o Senhor, Pai, foi as pessoas, Pai, porque o homem é falho. Pai, mas nós colocamos a nossa confiança no Senhor, nós elevamos os nossos olhos para o monte, de onde virá o nosso socorro. Assim nós cremos, Pai, que o Senhor é socorro, bem presente na hora da angústia. Assim, meu Deus, de forma poderosa, abençoa, Pai, a vida do meu irmão, abençoa, Pai, a vida da minha irmã,
Abençoa, Pai, a sua casa, a sua família. Abençoa, Pai, os seus projetos. Abençoa, Pai, os seus sonhos. Abençoa, meu Deus, repreendendo todo espírito de atraso, de inveja, de frustração. E assim, meu Deus, eu profetizo um tempo de saúde. Eu profetizo, meu Deus, um tempo de bênção. Eu profetizo, meu Deus, um tempo de paz. Eu profetizo, meu Deus, que o meu irmão irá remover esse monte da doença, da enfermidade. Eu profetizo que a minha irmã irá remover, meu Deus, o monte, meu Deus, do desemprego, do problema financeiro, do problema espiritual. E assim eu profetizo, meu Deus, que o melhor do Senhor ainda está por vir. Assim eu profetizo libertação sobre essa casa, sobre essa família, sobre tudo aquilo que é dessa pessoa maravilhosa. E assim eu profetizo que o ano de 2023 será o ano da bênção, da vitória e da providência. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Jonathan Bahia, essa foi a nossa palavra de poder. Você gostou, se sentiu abençoado? Deixe seu like, deixe seu comentário. Se você está recebendo via link, compartilhe e nos ajude a evangelizar. Nós estamos na nossa campanha dos semeadores. Hoje nós vamos para o terceiro dia da campanha. Hoje à meia-noite. Você pode também fazer parte, sendo uma coluna nesse ministério. Nós fazemos um trabalho social na nossa cidade há mais de 6 anos de doação de cesta, doação de alimento. Nós também vamos visitar, a gente leva para o hospital, a gente faz muitas coisas, irmão, nessa cidade. E com a sua ajuda nós podemos ajudar mais vidas. Como é que eu posso, pastor, ser uma coluna nesse ministério e ajudar? Você abençoa a obra de Deus e em troca, em gratidão, a sua oferta, eu coloco o seu nome, suas casas no óleo ungido, também no caderno de oração. Nós temos o nosso Pix, que é o 91 999 24 9008. 91 999 24 9008. Jonathan Moacir Silva Bahia, Banco Digital PicPay, chave celular, é o mesmo número do WhatsApp. Quanto é, pastor, a oferta que o senhor pede? Nós pedimos a oferta mínima, que é R$28. Por que R$28? Porque o mês de janeiro é 28 dias, então você dá R$1 de primícia para cada dia do mês de fevereiro. O mês de fevereiro é R$28. Ah, pastor, sentindo o coração de doar mais, de ofertar mais, de devolver meu dízimo no seu ministério. Como é que eu faço? Você faz o mesmo procedimento, só que aquele que faz a oferta mínima, ele tem o direito de mandar 5 nomes, mas aquele que faz mais de R$28 ou devolve seu dízimo, ele manda 10 nomes. Então você abençoa a obra de Deus, em gratidão a sua oferta, o seu dízimo que você devolve, a gente coloca o seu nome e suas causas no caderno de oração. Amém? E durante 5 dias nós oramos, 5 primeiros dias no canal, e o resto do mês a gente ora aqui em particular, botando na presença do Senhor, colocando os nomes, e Deus ele tem abençoado muitas vidas. Então tudo aquilo que nós plantamos nós colhemos. Então se você quer plantar, você vai também receber o melhor do Senhor. Que Deus te abençoe, fica na paz e até logo mais à meia-noite. Um abraço.